Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra no clima de muito aprendizado para todos nós. Abençoa-nos, Senhor, em mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria e Cristina. Vamos lá, Valéria. Vamos lá. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa casa, né? Vamos aproveitar aí mais uma oportunidade da gente estudar a doutrina, da gente aumentar um pouquinho, né, a nossa compreensão sobre essa doutrina que tanto nos ajuda. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho aqui, porque agora no dia 18 de abril a gente comemora aí, né, os 169 anos da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, né? E quando a gente fala isso, 169 anos é pouco, né? É pouquinho, mas o conhecimento que essa doutrina traz para nós, tudo que ela nos esclarece, que ela nos consola, né? A razão nos traz uma fé raciocinada, uma fé que a gente pode questionar, né? Como disse a Ângela, a gente tem um estudo na terça-feira à noite e a gente está estudando o Livro dos Espíritos, então são 1018 perguntas aí que Kardec faz aos espíritos e recebe respostas aí sobre todos os assuntos que nos ajudam muito. E antes da gente começar a falar do Livro dos Espíritos, eu queria fazer uma pergunta que a princípio vai parecer uma coisa fora do contexto total, mas eu não estou maluca, né? Eu vou perguntar o seguinte: estão todos presentes aqui? Todos estão presentes aqui? Agora, nesse momento? Ou seja, né? Porque é cada vez mais desafiador a gente estar no momento presente nos lugares. Eu não sei se vocês têm essa percepção que às vezes a gente está fazendo televisão ligada, ouvindo música e mexendo no celular. Isso aí, né? A gente está muito desatento. Então hoje a gente está aqui, ou seja, em qualquer lugar, ou seja, hoje a gente está aqui nesse momento pensando assim, alguma coisa que a gente deixou em casa, que a gente tem que fazer, ou que a gente fez ontem que não devia ter feito. Pô, e a preocupação com amanhã, como é que vai ser? Semana que vem eu tenho um compromisso, eu tenho que pagar uma conta. A gente está sempre ou no passado ou no futuro. Isso só acontece comigo, será? Ou vocês também passam por isso, né? Eu acho que é até uma situação moderna, porque a gente estava, né? O Rogério escreveu lá no blog dele, né? Que foi muito legal, que ele escreve lá toda semana, sobre saudosismo, né? Se ele estava sendo saudosista de pensar no tempo em que a gente conhecia os vizinhos, em que a gente conversava com as pessoas, né? Porque era conhecido, ou se a gente está se isolando cada vez mais, porque a gente está muito conectado, mas a gente também está muito afastado da verdadeira conexão que a gente tem que ter, né? A gente se desconecta de tudo, por isso que hoje é importante a gente, sabe, fazer prece, a gente fazer uma atividade física, a gente fazer prece, porque é uma hora que a gente se fixa, que a gente fica no agora. A mente da gente é muito acelerada, está muito estimulada o tempo todo, a gente tem muitas informações para administrar ao mesmo tempo, e isso acaba deixando a gente confuso. E aí quando a gente chega de noite, que a gente para as nossas atividades, que a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, o que acontece muitas vezes com a gente? A gente não consegue desligar. A gente fica assim, ó, a cabeça da gente fica funcionando e aí a gente fica exausto porque a gente acaba dormindo tarde e aí a gente vai nesse roldão. Quando a gente vê, a gente está muito mais vivendo aqui, ó, online do que offline. Foi o que eu quis parabenizar o Rogério, né? Viva viver offline. Porque é o momento que a gente tem de verdadeira conexão com a gente mesmo, com as outras pessoas, com a natureza. A gente passa por tantas coisas, por tantas fases, a gente tem tanta beleza, a gente vive num lugar tão bonito, a gente vive num paraíso ainda de Mata Atlântica, do que restou da Mata Atlântica. E às vezes a gente não aproveita para apreciar as estações, pequenas coisas, pequenos momentos de beleza.
A gente está sempre buscando mais e buscando e correndo com pressa e a gente não consegue mais desacelerar. E quando a gente não desacelera, a gente não se escuta, a gente não se observa, a gente não vê as nossas necessidades mentais, as necessidades do corpo. Às vezes a gente trabalha enlouquecidamente e tá com uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, toma um analgésico e segue a vida. Não procura saber por que está com aquela dor, não procura ouvir o corpo, porque o nosso corpo fala. Ele dá sinais, as dores, né? Eu costumo falar que a gente vai ficando mais velho, vai ficando toda estalando, que a gente fica meio crocante, né? Levanta, estala daqui, estala de lá, né? Então, assim, a gente vai tendo um desgaste normal do corpo físico, mas às vezes a gente não para prestar atenção nisso, porque a gente está muito ligado, muito ali envolvido, e a gente tem que aprender a parar um pouco, né? Para a gente poder aproveitar esses momentos. E olha que maravilha! Hoje, a gente ter tido a escolha de sair de casa, né? E a gente olha o tempo, a chuvinha, meio friozinho, agora então... A gente fala que começa a fé ser provada, que daqui a pouco começa a esfriar, aí às vezes a gente está lá confortável, né, no sofazinho, vendo uma série, fazendo alguma coisa, fala, não vou no centro não, depois eu vejo a palestra lá, né? A gente começa a ficar, mas a gente sabe da importância de estar aqui, tanto que a gente veio. Né? A gente escolheu sair da nossa casa, vir aqui para ouvir a doutrina espírita, para ouvir esses esclarecimentos que os espíritos vieram nos trazer. E importante porque a gente tem, né, uma obra maravilhosa que nos traz muitos esclarecimentos. E aí eu vou ler aqui a contracapa do Livro dos Espíritos, essa edição aqui mais antiga, que diz assim, uma mensagem de José Herculano Pires. Com esta obra, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a Era do Espírito. O Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana e sobre ele ergue-se todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. Das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia, passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e deixa a libertação espiritual de um Livro dos Espíritos. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo grego-romano-judaico. E o Livro dos Espíritos a do mundo moderno. Até a publicação desta obra, os problemas espirituais eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. Com ela, o espírito e seus problemas saíram do terreno da abstração para se tornarem acessíveis à investigação racional e até mesmo à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. Esse texto é de José Herculano Pires. E aí a gente vê a importância disso. E a gente tem realmente que pensar o que o conhecimento da doutrina espírita, o que o estudo da doutrina espírita, o que vir ao centro, o que se dizer espírita acrescenta na minha vida. Qual é a diferença que esse conhecimento faz na minha vida, né? Essa é uma análise que a gente precisa fazer. Não é só vir aqui porque a gente iria a qualquer outro lugar. Não, a gente precisa saber qual é a razão que faz a gente sair, vir aqui, o que a gente está buscando. Se essa doutrina, ela atende as nossas aflições, as nossas dúvidas, se ela nos ajuda nos momentos que a gente se desespera, em que a gente tem um problema, que a gente passa por N situações na vida, será que esse conhecimento está me ajudando? Será que eu estou me transformando? Será que eu estou me tornando uma pessoa melhor? Né? É isso que a gente tem. E a gente tem que agradecer por essa oportunidade, porque é pouco tempo, se a gente parar para pensar. 169 anos é muito pouco tempo, mas esses ensinamentos, essa moral, né, que é de Jesus ali, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, traz
as passagens de Jesus, né? Traz aquele roteiro que ele deixou para nós. Aqui está ali no Evangelho, mas com os esclarecimentos dos Espíritos. Muitas passagens do Evangelho até hoje não foram compreendidas ou foram aí alteradas ao longo desse tempo que Jesus passou por aqui e fica sem compreensão, né? E hoje nós estamos falando, né? Hoje estamos aí comemorando a Páscoa, que é a ressurreição, mas aí a gente tem que se perguntar. Nós sabemos que nós espíritas somos cristãos, certo? Nós seguimos aí a moral de Jesus. E as pessoas às vezes se espantam quando a gente fala isso. Espírita? Vocês acreditam em Jesus? Né? Como se fosse uma coisa, né? Mas é a falta de conhecimento que às vezes as pessoas têm, né? Porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é a mesma coisa. Porque a gente estuda ali o Evangelho de Jesus. Quem é nosso guia e modelo? Né? A pergunta que Kardec faz aos espíritos: quem Deus deixou como guia e modelo para nós? Em quem a gente pode se espelhar? Em quem a gente pode ter como referência? E eles respondem: vede Jesus. Mas aí a gente se pergunta, né? A gente sabe que no Espiritismo a gente não tem ritual, a gente não tem formalidades religiosas, mas aí a gente fica se perguntando o que significa a Páscoa então para os espíritas, né? Fiquei me perguntando isso, e aí vamos aqui porque eu achei muito interessante esse esclarecimento aqui, e eu vou repartir com vocês porque eu achei muito, muito legal e responde perfeitamente ao que a gente, né, quer saber o que significa a Páscoa, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Bom, estava marcadinho aqui, mas já saiu, mas tudo bem. A gente volta, achei. Vamos lá, ó. Olha que interessante. Para o Espiritismo, a Páscoa representa renovação espiritual, transformação moral e a celebração da imortalidade da alma, simbolizando a vitória da vida sobre a morte física e a superação de nossas imperfeições. Não é focada no sacrifício vicário, mas no convite ao amor, perdão e reforma íntima, vivenciando diariamente os ensinamentos de Jesus. Significado detalhado na visão espírita. A ressurreição como renovação. Mais do que um milagre físico, a ressurreição de Jesus é interpretada como prova da imortalidade do espírito. A Páscoa é um convite para ressurgir moralmente, deixando velhos hábitos egoístas e evoluindo espiritualmente. É uma renovação interior, uma reforma íntima. É um momento para o exercício do perdão, da caridade e amor ao próximo, buscando a reforma íntima constante. Libertação espiritual simboliza a passagem da escravidão das paixões inferiores e do egoísmo para a liberdade da vida guiada pelos ensinamentos de Jesus. Foco nos ensinamentos. O Espiritismo respeita a data, mas não adota rituais externos, focando na vivência dos ensinamentos morais de Jesus, nosso guia e modelo, em vez da celebração da sua morte. Então, significa, né? Reforma íntima, renovação espiritual, imortalidade da alma, transformação moral, evolução espiritual. Em suma, a Páscoa espírita é um passar do estado de imperfeição para um estado de maior consciência e luz. Olha que interessante. Porque não é para nós, né? Porque quando a gente fala que Jesus ressuscitou, né, a maioria acha que Jesus realmente, né, levantou ali depois da morte do corpo físico e reapareceu. Não é isso que as pessoas entendem? Mas nós, espíritas,
entendemos diferente, porque a gente sabe que depois que o nosso corpo físico ele é destruído, né, ou seja pela velhice, ou seja por uma doença, seja por uma grande violência, como foi o caso da crucificação de Jesus, não há como mais aquele corpo voltar. Não existe, porque aquela matéria que compõe aquele corpo, ela vai voltar, na natureza tudo se transforma. Então, o corpo vai voltar a ser pó. Agora, o que acontece, na verdade, é que Jesus aparece com o seu corpo perispiritual. Porque nós sabemos que quando a gente desencarna, o que acontece? É o nosso corpo físico. É esse envoltório mais grosseiro que é destruído. Mas o envoltório perispiritual, né, semifluídico, ele não é destruído. Então, quando Jesus aparece, ele aparece com o corpo perispiritual. E através do pensamento dele, da sua vontade, Jesus foi o espírito mais puro que já encarnou aqui. Ele consegue, pelo pensamento, modificar ali essa condição do seu perispírito para que as suas chagas sejam tocadas, porque Tomé não acredita. Ele realmente torna tangível, pelo poder do seu pensamento e da sua vontade, ele torna esse perispírito tangível, tanto que Tomé vai lá, né, e toca nas chagas dele. Mas ele reaparece não com o corpo físico, mas sim com o corpo perispiritual. Como todos nós vamos passar por isso. Nós não vamos desaparecer, não. Quando nós desencarnarmos, vai ser exatamente da mesma maneira. O nosso corpo físico fica e nós vamos retornar ao plano espiritual com o nosso perispírito. É assim que é a lei. E não foi diferente com ele. Mas as pessoas acham que ele ressuscitou com um corpo de carne. E a gente sabe que isso não é possível. A gente sabe que isso é contrário às leis da ciência, são contrárias às leis da ciência. E na semana passada, quem não viu ainda, daqui a pouco vai estar lá no YouTube e no Facebook, a palestra do Dr. Newton, que foi muito boa, que ele fez, onde ele falou que o espiritismo, dentro do espiritismo, não há separação da ciência com a religião. Não há essa separação. Não existe, muito pelo contrário. Hoje a ciência, né, e ele como médico aqui traz essas notícias para nós. A ciência cada vez mais se aproxima de entender essa realidade espiritual do perispírito, né? Há universidades, há estudos sérios acontecendo. E tudo, né, o que é da lei divina, não o que o espiritismo trouxe, porque o que os espíritos revelaram para Kardec foi da lei, foi das leis divinas, não foi inventado, né? O espiritismo não inventou a reencarnação, não, a reencarnação é uma lei divina que sempre existiu e sempre vai existir, né? Então a ciência cada vez mais se aproxima da comprovação dessas coisas, né? Dessas realidades espirituais que os espíritos, com a permissão de Deus, vieram nos trazer. Então olha como a gente pode pensar de forma diferente, né? Essa é a proposta da doutrina espírita, é fazer a gente entender além, é a gente buscar, através da razão, através da ciência, os esclarecimentos. A gente pode sim questionar. Ninguém vem aqui e diz que isso aqui é verdade absoluta. Não, se você lê, não, eu não concordo com isso. Você pode discordar, você pode conversar, você pode questionar. Ninguém é proibido, né, de estudar, ninguém é proibido de não concordar. Olha, isso aqui para mim é muito difícil de entender, eu não consigo aceitar a reencarnação. E tá tudo bem, né? A gente vai buscando ali, a gente está num processo de aperfeiçoamento. Ninguém tem que nada, ninguém é obrigado a nada. E ninguém, se não for espírito ou se não estiver aqui, vai para o inferno, até porque o inferno não existe, né? Isso é é um estado de consciência, tanto o céu quanto o inferno. Então, ninguém vai ser condenado, ninguém vai ser julgado, não tem culpa, né? A gente tem que aprender a se libertar dessas amarras, sabe? Dessas crenças que nos mantêm ali presos à culpa. Não!
Nós estamos num processo, querido, de aprendizado. É que nem uma criança na escola. Às vezes a criança vai para a escola e tem uma matéria lá que ela tem dificuldade. Então, às vezes, ela vai passar por uma série, vai ficar de dependência naquela, ou ela vai precisar, às vezes, repetir de ano. Ou seja, para que no ano seguinte, talvez mais amadurecida, talvez num outro momento, ela aprenda melhor. E é exatamente como nós. Nós estamos aqui, quando eu falei da importância da gente estar presente, eu não quis me referir só ao tempo. Não, eu quis me referir a esse momento da nossa encarnação. Porque nós não somos daqui, queridos. E a gente não pode se esquecer disso. E às vezes, quando a gente vem, quando a gente encarna, quando a gente está na matéria, envolvido pelas coisas da matéria, a gente se apega desesperadamente a isso aqui. Mas nós não somos daqui. Aqui não é a nossa verdadeira vida. Nós somos espíritos imortais passando por uma experiência terrena para buscar o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento, né? E vocês acham pouco? Eu não acho. Eu acho que é uma missão muito nobre que a gente tem. Porque a gente tem que deixar o plano espiritual, onde a gente passa, claro, por dificuldades, mas não tem nem comparação com o que a gente vem passar aqui. Porque aqui a gente fica limitado a um corpo que está sujeito a doenças, que está sujeito a desgaste, que está sujeito a acidentes. Nós vivemos, às vezes, num mundo que nós estamos agora de transformação, vendo muitas coisas que nos vão causar tristeza, sofrimento. Nós vamos ver muitas situações duras, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Embora seja lindo, embora seja uma escola abençoada, é um grande desafio para cada um de nós. A gente está aqui, pode passear, pode aproveitar, pode. Mas a nossa tarefa, a nossa nobre missão é o nosso aperfeiçoamento moral. É a gente se olhar, é a gente se aceitar, a gente entender que nós ainda temos muito orgulho, muito egoísmo, muita vaidade. Nós temos sede de poder. Né? A gente gosta de mandar, porque às vezes a gente se horroriza com as coisas que a gente vê, né, em proporções maiores, como governantes, né, que têm o poder e tomando decisões assim que nos escandalizam. Ainda bem que nos escandalizam, porque há pouco tempo atrás a gente achava que isso era normal, né? Então, se já escandaliza, já é alguma coisa. Mas nós temos também ali, né, o nosso poder onde nós estamos, no nosso núcleo familiar, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade. A gente sempre quer ter, né, um poder, tanto que a gente tem até a expressão, quer conhecer alguém, dá poder. E eu estou falando às vezes de um poder pequenininho, né? Estou falando de um poder pequeno, não estou falando de grandes coisas não, né? A dificuldade que a gente tem de ouvir o outro, de aceitar opiniões diferentes da nossa, né? Nós temos essa dificuldade de aceitar essas coisas que são diferentes, que nos chegam e que a gente pode não concordar, mas a gente tem que respeitar a opinião do outro. A gente tem vivido, né? A gente tem essa dificuldade. Então, essa missão que a gente tem aqui de se aperfeiçoar intelectualmente através do nosso trabalho, das nossas atividades e também de trabalhar a nossa melhoria como pessoa, e ninguém vai fazer isso por nós. Nós não vamos evoluir por ninguém e ninguém vai evoluir por nós. Isso é um trabalho nosso, pessoal, íntimo, que não compete ao nosso semelhante. Muito pelo contrário, o semelhante às vezes vai ser o instrumento para que a gente exerça esse amor, essa caridade, essa paciência que muitas vezes nos falta em muitos momentos da nossa vida, né? Quase sempre. Então, é uma missão muito nobre, porque se a gente pensa que a gente foi criado simples e ignorante, né? Essa é a nossa origem. E o nosso destino final é a perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta é só Deus. Quando a gente pensa nesse trajeto, né? Nessa caminhada, é muito longa. É um processo contínuo de aperfeiçoamento. Porque a gente sai da simplicidade, né? De não conhecer nada, da ignorância, e vai atingir a perfeição relativa. Né? E é claro
que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita justiça e no seu infinito amor, ele teria que criar um processo educativo para que a gente se desenvolvesse. E qual é esse processo educativo? A reencarnação. Porque nós estamos aqui numa oportunidade, vamos aproveitá-la, fazer o melhor que a gente pode. Como diz a Ângela, o tempo passa muito rápido. Nós já passamos aí pelos 3 meses desse ano. Há poucos dias a gente estava lá no Natal, Réveillon, já foi. Né? Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente tem de estar aqui, de estar estudando e de aprender. E a gente tem nas mãos um recurso maravilhoso. Não só nós espíritas, porque esse conhecimento que está aqui é para a humanidade, não é só para nós. E muito pelo contrário também, porque a gente acha, não, tudo bem, que bom que eu estou tendo a oportunidade de conhecer a doutrina, mas a gente também não pode se esquecer que quanto mais a gente conhece, o que acontece? Mais responsável a gente se torna. Porque aí a gente também está buscando conhecimento. A gente pode e com certeza ainda não vai dar passos muito grandes. E Deus sabe disso. Mas Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui, de fazer o nosso melhor. E quando a gente voltar para o plano espiritual, para a nossa casa verdadeira, a gente vai avaliar o que foi bom, o que não foi bom. A gente faz um balanço. E Deus, na sua infinita misericórdia, permite que a gente volte de novo para a terra ou para outras moradas aí da casa do Pai, para outras escolas, onde a gente vai continuar essa transformação. E tem a gente pode observar muitas coisas, como eu disse, às vezes a gente passa batido de observar a natureza. Tem um ser para mim que representa uma metamorfose, que a gente pode fazer uma analogia com o nosso desenvolvimento espiritual, que é a borboleta. Né? É incrível, incrível a gente pensar, né? E agora nessa época da Páscoa, da transformação, a gente vê muitas borboletas, né? E é tão interessante ver, é tão bonita, uma beleza tão grande, e aquele serzinho vem de uma lagarta, né, que vai se desenvolvendo, que vira ali, vai ficar num casulo, que vai ter o esforço para romper aquilo ali, né, para criar as asas e para voar, e às vezes dura tão pouquinho. Né? Então eu vou ler aqui, né, sobre essa analogia que a gente pode fazer com a borboleta na nossa transformação. Porque a gente vê e às vezes a gente não se liga, né, nessas coisas que a natureza pode trazer para nós, e às vezes a gente não presta atenção. Eu achei muito legal, ó. Vamos lá. Na hora que ele não vai. Bom, a correlação entre a borboleta e a transformação interior é uma metáfora poderosa sobre o crescimento pessoal, resiliência e capacidade humana de renovação. O ciclo de vida da borboleta, a metamorfose, espelha o processo psicológico e espiritual de mudança profunda. Aqui estão as principais formas de correlacionar esses dois conceitos. A lagarta é o estado atual de limitações. Representa a nossa fase inicial, focada no plano material, consumindo energia, crescendo e limitada ao chão. Pode simbolizar sentimentos de estar preso a crenças, hábitos antigos ou corpo e identidade que não reconhecemos mais. Depois, passa para o casulo, que é um processo de introspecção. É a fase de pupa ou crisálida, onde a lagarta se recolhe e passa por um processo de dissolução e reconstrução. Na transformação interior, isso representa o recolhimento, a terapia, o autoconhecimento, o silêncio e o enfrentamento de medos internos. É uma fase dolorosa, mas necessária de mudança.
a metamorfose, a mudança radical. Dentro do casulo, as estruturas da lagarta são digeridas e transformadas, reciclando-se para construir estruturas completamente novas como as asas. É a metáfora da mudança total de perspectiva, a superação de traumas e a reinvenção do ser. A borboleta, a nova versão liberdade. Após o processo, emerge um ser capaz de voar, com novas cores e perspectivas. Representa a libertação, a maturidade espiritual e emocional, a beleza encontrada na superação e a aceitação de uma nova identidade. A lição da dificuldade. O esforço para sair do casulo é o que fortalece as asas da borboleta para o voo. Na vida humana, os obstáculos e desafios são comparados a essa luta, sendo essencial para fortalecer o caráter e permitir voar. Olha que interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque vai passando, a borboleta passa por tudo isso, até ela poder ter força, né, no esforço, no desafio de vencer aquele casulo. E aí sim, naquele esforço, ela cria as asas e ela pode voar. Nós podemos fazer uma correlação, porque nós estamos aqui aprendendo a trabalhar os dois lados da intelectualidade e da moralidade. A gente está aqui buscando, nesses desafios, romper com esse homem velho, né? Porque nós somos espíritos imortais. Nós já vivemos muito, nós já tivemos muitas experiências boas e desagradáveis. E hoje nós estamos aqui numa oportunidade maravilhosa que nós escolhemos. E aí as pessoas ficam assim, não é possível. Não é possível que eu escolhi isso. Meus queridos, a gente não pode esquecer que quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma visão diferente. Nós não estamos sob a influência da matéria, nós não estamos sob a influência do meio aonde nós vamos encarnar. Lá a gente tem uma visão mais ampla, a gente consegue visualizar as nossas vidas anteriores, aonde nós erramos, aonde nós temos ainda as dificuldades, com quem nós precisamos reencarnar no nosso núcleo familiar. Ou vocês acham que isso é por acaso? A gente já não há acaso. Nada é por acaso. Nós escolhemos, nós fazemos um planejamento reencarnatório, porque lá a gente se compromete com a nossa melhora. A gente monta ali, com a ajuda da espiritualidade, um plano que a gente precisa, um projeto que a gente precisa vir aqui executar. Naquela família, na nossa família mesmo, com os desafios, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na época em que nós escolhemos reencarnar e que nos é ofertada essa oportunidade, porque também não é assim. Agora eu vou dar um pulinho, vou descer lá, vou ver como é que é. Não funciona assim. Não é assim que a coisa funciona. Tem todo um planejamento, tem um tempo que a gente tem para se preparar. E aí a gente vem para cá. Nós estamos estudando exatamente isso na terça-feira à noite, né? As escolhas das provas, a influência do organismo. E é muito interessante a gente ver. Porque aí a gente entende realmente, fala, não, eu estou aqui, se eu estou aqui passando por isso, é porque eu escolhi. E se Deus permitiu, é porque eu posso procurar fazer o meu melhor, que eu posso procurar entender. E se a gente não lembra, e graças a Deus a gente não lembra, que a gente tem um esquecimento, pelo menos quando a gente está aqui encarnado, a gente tem sempre que agradecer e buscar, pedir forças. Porque se eu estou passando por isso, porque isso é necessário para mim. Isso é necessário para o meu crescimento, para a minha melhora. Porque se Deus não ia permitir, nós não estamos aqui num vale de lágrimas, abandonados, sendo castigados. Não. Nós não estamos sendo punidos, castigados. Não. Nós estamos num planeta próprio que nos dá as oportunidades necessárias da gente melhorar. Que quando a gente estiver melhor, quando a gente evoluir mais um pouco, intelectualmente, moralmente,
nós vamos poder encarnar em outros planetas superiores à Terra. E aí a gente fica pensando, o que será que é estar num planeta, né, do bem superior, onde o mal não existe, onde as pessoas são fraternas, onde as pessoas, claro, têm dificuldades ainda, mas não tem que enfrentar tudo isso que a gente enfrenta aqui. Eu acho que a gente nem consegue, porque a gente ainda está tão envolvido aqui, a gente ainda precisa tanto evoluir, mas eles já dizem para nós que vai depender do nosso trabalho, do nosso esforço, como a borboleta lá. Ela não nasce borboleta, não. Ela é lagarta, e aí a gente vê aquela largatinha, às vezes a gente tem horta em casa, né? Um dia desse eu vi uma lá na horta lá de casa. A bicha estava desse tamanho assim, ó, verde, né? Porque a bichinha estava lá se alimentando, porque ela sabe que ela vai precisar. Depois ela vai ter que entrar ali no casulo, ela vai ter que se voltar para dentro, né? Ficar ali um tempo naquele esforço, romper aquilo ali para poder voar. Então é a fase que nós também vamos passar, né? Só que é lógico, nós estamos falando da borboleta, que é um animalzinho que passa por esse processo. E nós estamos só fazendo uma analogia com o nosso longo processo, né, de evolução. Que demora, isso é. E além do mais, a gente tem livre-arbítrio, né? A borboleta está ali, os animais ainda estão seguindo ali o instinto de conservação, mas nós temos a mais do que os animais. Porque além do nosso instinto de conservação, a gente é um espírito, a gente tem livre-arbítrio, a gente tem consciência de quem nós somos, de onde nós estamos. Então isso é importante, isso faz a diferença. E é muito bom a gente poder entender isso. Muito bom a gente poder entender, né? Essa semana nós passamos pela perda de um amigo, né, da nossa família, e a gente não estava esperando por isso, e aí dá aquela dor, aquele impacto da perda, e você fica assim, como assim? Né? A pessoa estava doente, a gente na esperança de que a pessoa ia começar um tratamento, mas a gente tem sempre que pedir pela pessoa. Né? Diante desse quadro, a oração que a gente tem que fazer é agradecer por a gente ter vivido com aquela pessoa e pedir a Deus o que for melhor para ele. Porque o que adianta a pessoa ficar aqui sofrendo numa limitação de uma doença, né? E aí claro que a gente sente a morte, a gente fica triste, mas aí vem a doutrina espírita nos esclarecer que aquela pessoa, ela deixou o corpo físico, ela não deixou de existir. Ela retornou ao plano espiritual, está sendo assistida e cuidada. E não tem mais um corpo doente. Então a gente tem que pedir pela pessoa o que é melhor para ela. E a gente não sabe disso. A gente quer, claro, a pessoa aqui com a gente. Mas diante disso, a gente não pode ser egoísta, de querer a pessoa aqui numa condição que ela não vai mais, né, interagir, que ela vai sofrer, que ela vai sentir dor. Então a gente tem que pedir o que for melhor para ela. E a doutrina nos esclarece que é uma separação momentânea, que o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito, a nossa lembrança por aquela pessoa não vai desaparecer. Ela continua viva. Só que agora, num outro momento, no plano espiritual, para onde nós vamos? Daqui a pouco a gente vai para lá, né? Porque a gente fala de tempo, mas o que é tempo? O tempo e o espaço é só aqui. Na espiritualidade não tem isso. Então a gente sabe que esse reencontro ele vai acontecer. Então a doutrina ela nos fala, né, a razão, nos fala o coração e faz a gente ter saudade, a gente ficar triste, sim. A gente chorar, sim, tá tudo bem. Agora, não é ter o desespero, né, de não vou ver nunca mais, acabou, aquele apego às vezes que a gente tem, né, porque a gente quando fala de apego ou fala da influência da matéria, né, quando é difícil o desencarne, a gente não fala só do apego aos bens materiais, não. Né? A gente tem eles, mas eu acho que o apego mais difícil, a coisa mais difícil é a separação, né? É o desapego emocional que às vezes a gente tem, do desespero de estar lá aqui desesperado, de não aceitar, de não ser resignado com aquela situação e de prejudicar o nosso ente querido, ou também a dificuldade que eles têm quando desencarnados, ficam aqui preocupados com seus entes queridos, querem voltar, querem continuar interagindo, só que não é mais possível, da maneira como a gente estava habituado.
Mas essa perda, uma perda, a gente fala perda, mas é uma separação momentânea. Se é uma relação de amor ou se é uma relação também de ódio, porque, né, isso não acaba com a morte, a gente vai perpetuar isso. Então, que bom que a gente está aqui nesse momento e que bom que a gente pode estar consciente disso. Diante dessas situações da vida, dessa realidade que nos acontece, a gente tem que valorizar mais ainda estar presente com aqueles que a gente ama. Né? De dizer o eu te amo, de ligar para alguém, porque às vezes a gente fala, eu queria muito ajudar, a gente escuta as pessoas falarem isso, né? Eu queria muito ajudar ao meu semelhante, eu queria muito fazer a caridade. E aí a gente pensa, mas a caridade, ela pode ser feita de várias formas. E primeiro, que a gente quando fala de caridade, a gente pensa logo na caridade material, né? Ela nos remete à caridade material, de dar o alimento, de dar o dinheiro, de dar a esmola. E tá tudo bem, às vezes isso é um necessário. A gente dar ali o alimento, a gente ajudar materialmente. Mas a caridade, ela é muito mais profunda. Tem lá no Livro dos Espíritos, né? O que é a caridade segundo Jesus? Como que Jesus entendia a caridade? E a resposta é clara, fácil, muito fácil. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não é fácil? É fácil ou não é fácil? Não é fácil não. Isso é verdadeira caridade. Como entendia Jesus e como entendia e praticava. Porque é tudo isso. Então a gente pode ser caridoso sim. E a caridade começa primeiro no lugar que ela é mais difícil e mais desafiadora. Onde é? Dentro da nossa casa, com a nossa família. É isso aí. Porque às vezes a gente consegue, né, ser caridoso, ser paciente com as pessoas que não convivem conosco. Porque às vezes a gente na convivência próxima ali na família, a gente se mostra como a gente é. Né? Ali que são as verdadeiras dificuldades. Então é ali, é no nosso lar, naquele núcleo ali primeiro que a gente chega, que é a nossa micro-sociedade, que a gente forma ali. Naquele núcleo onde a gente tem que aprender, porque ali nós estamos encarnados com espíritos amigos, espíritos estranhos, espíritos inimigos. Por isso que é importante o esquecimento, porque as pessoas falam assim, não, mas eu queria lembrar. Imagina se a gente lembra e volta naquela família ali, onde a gente prejudicou a outra pessoa, onde a pessoa nos prejudicou muito, onde a gente teve dificuldades no relacionamento, talvez aquele ódio, aquela raiva, ela volte, porque a gente vai se lembrar do que aquela pessoa nos fez ou o que nós fizemos a ela. Então, nós esquecemos momentaneamente. Para quê? Para que a gente aprenda a amar, a fazer diferente, a ter a paciência, a ser benevolente, a ser indulgente e aprender a perdoar. Isso é o renascer diário. Isso é ressurreição, é renovação que a gente tem que procurar fazer a cada dia, todos os dias. Não é isso que significa a ressurreição? A renovação? Então é isso, o renascimento que a gente tem que ter nessa nossa tarefa que nós estamos aqui para desempenhar. E aí, para a gente terminar, vamos lá no Livro dos Espíritos, ver o que eles nos falam sobre, o que Kardec questiona e o que eles respondem, sobre a ressurreição da carne. A questão é a 1010, está lá no finalzinho. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? E eles vão responder. Como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão o que se dá com tantas outras que só parecem desarrazoadas aos olhos de certas pessoas, que as tomam ao pé da letra e por isso são levadas à incredulidade. Dá-lhe, porém, uma interpretação lógica e esses aqui chamais livres pensadores admitirão sem dificuldade, precisamente porque raciocinam.
Não vos enganeis, esses livres pensadores nada mais procuram do que crer. Eles têm, como os outros, mais talvez do que os outros, ansiedade pelo futuro, mas não podem admitir o que é absurdo para a ciência. A doutrina da pluralidade das existências se conforma à justiça de Deus. Somente ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como querereis que esse princípio não estivesse na religião? Então aqui eles vão falando realmente que o que se fala da ressurreição, na verdade, é a reencarnação que está sendo falada. Porque a gente sabe, queridos, que depois que há a destruição desse envoltório, não há como ele se recompor. E aí a gente passa para a questão seguinte. Vamos lá os óculosinhos, né? Agora tem que ter óculos. 1010A. Então a igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Isso é evidente. Essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos não vêm, portanto, subverter a religião como pretendem alguns, mas, pelo contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje, né? E é isso que o Espiritismo nos proporciona, uma fé raciocinada. A gente não pode compreender isso. Como, né? Que depois que a gente deixa o nosso corpo, ele vai ficar lá esperando um dia para a gente voltar para aquele corpo. Como isso? Como explicar isso? Meus queridos, a gente não consegue fazer isso com uma folha. E agora está muito legal da gente observar isso, que a gente está no outono, né? Então a gente passa, as folhas já estão ficando amarelas, vão ficando secas até elas caírem. É a renovação da natureza. Se você pegar uma folhinha dessa e colar na árvore de novo, ela fica verde? Ela não fica verde. Aquela folha, ela vai ser transformada. Os seus elementos vão ser modificados e vão voltar para o laboratório da natureza. E aí, aqui tem um comentário de Kardec, é grande, eu só vou ler um trechinho, que fala o seguinte, ó. A ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia sua reunião em determinado tempo. Mas as coisas não se passam assim. O corpo é formado por elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono e etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas vão servir à formação de novos corpos, e isso de tal maneira que a mesma molécula, por exemplo, de carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes. É o que acontece aí. É isso que significa, do pó a gente volta ao pó, porque o nosso corpo, ele é constituído da matéria que tem no globo, o oxigênio, tudo isso vai ser decomposto e vai voltar para o laboratório da natureza. Vai ser transformado. Qual é a lei que a gente aprende lá no colégio, né? De Lavoisier, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso nós estamos falando da matéria, do corpo físico. Então esse material vai retornar ali e vai formar novos corpos de animais, de seres humanos. Isso volta para o laboratório da natureza. Mas o espírito não passa por esse processo. Nem o perispírito, porque eles são indestrutíveis. Esse envoltório do espírito, ele permanece. Agora, esse aqui, que nós estamos utilizando,
ele vai se decompor. Isso é natural. Isso é da natureza, né? Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. Então, nada há que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. A gente não pode achar e levar as coisas que estão escritas lá ao pé da letra, porque Jesus utilizou de parábolas, Jesus utilizou de analogias para que a gente pudesse entender. E hoje, como humanidade, nós já estamos mais amadurecidos. Então é por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque os espíritos acrescentam ali aqueles conceitos, aquela forma, aquela regra ali, né? Nunca vai ser ultrapassada a moral que Jesus trouxe. Porque é a moral cristã, são as leis de Deus ali. A lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei do trabalho. E ele veio nos falar ali do jeito que ele podia, mas hoje nós já temos mais esclarecimentos. Então, que a gente possa aproveitar dessa bendita oportunidade que a gente está tendo, queridos, nessa encarnação, de conhecer essa doutrina, de buscar essa transformação, sabe? Esse olhar que a gente precisa ter com a gente. Mas não é um olhar de culpa, de julgamento, é um olhar de amor, de acolhimento. Quando a gente fala de indulgência, de perdão, de caridade, primeira pessoa com que a gente tem que praticar isso é com a gente mesmo. A gente não pode ser indulgente e querer amar o próximo se a gente não se ama. E se amar não é um culto ao ego, a ser egoísta, a querer só o melhor para mim, não. É entender que eu tenho imperfeições, eu tenho limitações. Eu gosto de ser respeitada. Então a gente tem que também respeitar as imperfeições e as limitações do nosso semelhante. Não é amar ao próximo como a si mesmo? Então esse amor, esse cuidado, esse carinho, esse respeito que a gente quer dar para o outro, primeiro a gente precisa dar para a gente. Entender que nós estamos num processo. Erros e acertos fazem parte. E nós não vamos ser condenados por ninguém. Não vamos passar por um julgamento, não. A nossa consciência, ela já nos adverte de quando nós estamos fazendo alguma coisa que não deve. Sabe como? Quando a gente faz alguma coisa ao outro que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Então por que eu vou fazer? Se eu gosto de respeito, que as pessoas me ouçam, por que eu não vou tratar o outro com respeito e não vou ouvir a opinião do outro? Né? É isso que a gente precisa fazer. Então essa é a verdadeira ressurreição. A gente tem que renascer todos os dias. Todos os dias a gente tem oportunidades para fazer diferente, né? Então que a gente possa estar atento, que a gente possa estar consciente e promover esse trabalho que a gente precisa fazer na gente, né? Com muito amor, com respeito, e aí sim a gente vai ver o mundo melhor. E aí eu me lembrei, só para terminar aqui de uma forma bem brincalhona, se a gente pode dizer assim, eu me lembrei de uma música, pode deixar que eu não vou cantar, não precisem ficar apavorados, não vou ler a letra toda, mas me lembrei de uma letra de uma música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor e sobre o que eu ainda nem sei quem sou, né? Porque a gente às vezes escuta e a gente não presta atenção nas letras das músicas que a gente escuta, né? E as músicas trazem muitas informações. Então isso, que a gente celebre ser essa metamorfose ambulante, ou seja, a gente está sujeito a esse processo de transformação. Então que a gente busque fazer o nosso melhor para quando a gente retornar para o plano espiritual, a gente agradecer e falar, não, meu Deus, eu agradeço porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Que a gente não negligencie as oportunidades que a gente tem de transformação, porque isso é a nossa nobre missão aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima.